E eu, que é a Helena, E eu sou Raquel Kiel, do podcast E Agora Balzac. E hoje nós estamos com o querido Carlos Alari, que ele é terapeuta. Muito obrigada, Carlos, por aceitar nosso convite de participar desse episódio. Prazer é todo meu. E a partir de agora estou às ordens para a gente trocar uma ideia aí no que for possível para enriquecer esse programa aí de vocês. Ai, agradeço. Muito obrigada. muito obrigada. E, Carlos, a gente estava conversando, né, é, sobre esse mês de novembro, né, que a gente fala muito do Novembro Azul, e a gente quis trazer o olhar terapêutico, né, dos homens para esse mês, porque a gente sabe que a procura, na maior parte das vezes, é um público feminino, né? Sim, depende, na verdade, depende muito para que terapia essas pessoas vão estar procurando, né? Mas, um exemplo aqui comigo, que é uma terapia energética, uma terapia mais que a gente mexe com energia, com chakras, com corpos áuricos, com a espiritualidade, do termo comum, e um pouco também com a psicanálise, é muito mais o público feminino, assim. Uhum. Apesar que os homens estão aumentando, mas ainda numa proporção muito inferior. E eu achei interessante, estava conversando com a Kelly, porque talvez tenha esse conforto do atendimento com um homem também, né? Porque eu percebo assim que às vezes as mulheres procuram mais as mulheres e os homens eles ficam meio ressabiados, assim, talvez com medo de algum tipo de julgamento. Essa tua colocação, na verdade, eu nunca tive esse parâmetro. Eu pratiquei desde 2007, eu atendo numa sala fechada 90% de mulheres. Uhum, É um exemplo. Eu e essa mulher, sem nenhuma câmera, sem um vídeo ligado, sou eu e ela lá, né? E eu sim. acho que pode até ter uma resistência, mas é muito fraca, porque depois a pessoa vai te conhecendo, vai vendo o teu profissionalismo, vai vendo qual que é a tua ideia, mesmo que você está propondo para ela, fica a coisa mais à vontade. Mas eu nunca tive esse parâmetro, não, de um homem com um pouquinho mais de receio de procurar uma terapeuta mulher ou um terapeuta homem, ou vice-versa. Eu É mesmo? nunca senti isso. Ai, que Tanto que bacana. 90% são mulheres que vêm comigo, né? Uhum. Mas tem um público masculino grande. Tem, está aumentando. Não se compara com o público feminino. É de 10 pessoas, 8 são mulheres e 2 são homens. Entendi. Hoje, É, por coincidência, tem 3 homens, né? olha, que bênção. É porque eu trabalho com constelação e eu Tá. já tive bastante desse tipo de feedback de, da preferência feminina. Inclusive, eu tive homens que procuraram a constelação, me procuraram pedindo indicação para outro homem. Outro homem. É. É interessante, não, pode ser interessante. Mais um exemplo. Eu toco no corpo da pessoa. Chega uma parte da minha harmonização que eu toco no corpo da pessoa. Então, se você for lá comigo pela primeira vez, a gente vai conversar um pouco para eu te explicar o que vai acontecer. Porque tem gente que não Uhum. gosta do toque, fica incomodado com o toque. Sim. Claro que quando chegar em alguns pontos da mulher é, mais sensíveis, mais íntimos, a gente não vai nem passar por perto. Mas tem alguns Uhum. toques que esse tipo de harmonização faz parte o toque. Né? Então, eu vou te É. explicar direitinho como vai ser o meu toque, de que forma vai ser meu toque, com que eu poderia estar tocando, né? Porque vai chegar nessa parte e seus olhos também vão estar fechados. Por isso que tem que ter uma afinidade muito legal da assistida, no caso, com o terapeuta, ou do assistido com a terapeuta. Né? Uhum. Para que não haja nenhum tipo de mal Nossa,
Eu falo para os meus alunos, se Deus o livre e guarde, numa passagem de mão, daqui para a barriga, você encostar no que tem no meio daqui para a barriga, esquece, perde a terapia. E eu já vi terapeutas amigos meus ter que encerrar a carreira de terapeuta por causa desse tipo de inconveniência. Comigo, graças a Deus, nunca aconteceu, né? Espero que nunca aconteça, porque acho que perde na hora qualquer tipo de afinidade, né? Mesmo que não seja um toque malicioso. Pois é. Você comentou de psicanálise, né? Você sempre foi terapeuta, A psicanálise? psicanálise foi meu primeiro encanto, né? Eu tive um processo depressivo muito forte na minha juventude, encontrei um anjo, né? A gente fala esses anjos que aparecem na nossa vida, né? Ele me tirou desse processo só conversando comigo. E eu me encantei com essa técnica que ele usou comigo, e daí para frente eu me dediquei a estudar a mente humana através da programação neurolinguística, né, da PNL, e principalmente da psicanálise. A minha formação é psicanalítica. Foi Uhum. aí que eu comecei a desenvolver psicoterapia. E com o tempo, eu vi que a psicanálise estava chegando até uma página, né? Seria a página 6, página 7. Então, eu vi que a psicanálise ia até a página 6, do tratamento que seria a mente humana. E eu vi que as pessoas estavam precisando mais de alguma coisa. E quando eu descobri que essa alguma coisa seria o equilíbrio energético, o equilíbrio chakral, a harmonização do chakra com seus corpos áuricos, e eu sempre fui muito místico, eu sempre gostei muito de esoterismo, desde quando eu era, gosto muito de rituais, né? Sou iniciado em algumas associações ritualísticas, né? E que me faz muito bem. Eu comecei a estudar esse lado também e encontrei o Reiki, né? E quando eu encontrei o Reiki, eu tive em 2012, né? Na verdade, em 2007, eu iniciei no Reiki, mas foi uma iniciação, o Reiki não entrou dentro de mim, vamos falar assim. Eu conheci uma pessoa chamada Toninho Barrios, que é vivo até hoje, que é meu mestre direto, né, da minha linhagem do Reiki, que falou assim, ó, para você entender o que é o Reiki, você tem que estudar com quem eu estudei. Né? Eu falei, então me dá o telefone. Não, vou te dar o endereço. Kyoto, Japão. Eu falei, legal, como é que eu vou para lá? Isso foi em 2011. Né? Em 2012, é muito legal isso, foi tudo muito dinâmico na minha vida, nessa parte. Em 2012, eu consegui ir, né? Eu tirei 4, era para ter ficado 2 meses, acabei ficando 4 meses nesse tempo Kurama, na cidade de Kyoto. Inclusive, eu tenho um livro, né, que eu já publiquei de Reiki. Na verdade, eu tenho 3 livros publicados, de Reiki 1, onde eu menciono muito esse meu mestre que faleceu em 2012, Morkichi Orkati, onde eu aprendi a conviver comigo mesmo de uma forma muito calma e muito tranquila. E aí eu vi o que o Reiki estava transportando na minha vida. Era para ter ficado 2 meses, fiquei 4, mudou a minha vida por completo em 2012. E quando eu voltei para o Brasil, eu voltei com essa finalidade, o foco maior. Ensinar Reiki para o maior número de pessoas por um preço justo. Hoje eu tenho mais de 2.200 alunos iniciados no Reiki, aqui em Santos, né? Sou professor também de Reiki no Senac, ali da Conselho Neves. Eles me contratam uma vez por mês também para dar curso de Reiki lá. E fundei o IRA. O IRA, o que é? O Instituto Reiki é Amor. Então, o IRA tem uma finalidade do quê? De proporcionar a quem procura terapias, né? Esse espaço que eu tenho convidada para conhecer lá, terapias e cursos, principalmente o Reiki. Além do Reiki, eu também dou curso de cromoterapia, dou curso de florais de Bach também, que é uma coisa que eu gosto muito e coloco muitos florais também nas minhas terapias, né, para os meus assistidos. E foi indo. Quando foi indo, pegou. Então, hoje, o psicanalista, né, foi encoberto pelo mestre de Reiki. Hoje as pessoas me procuram como mestre de Reiki. Né? E vão lá para receber uma harmonização, que é uma harmonização também que eu faço com pedras, que é essa que acho que vocês veem também nas minhas páginas, que é a harmonização da paz e do que eu
discuto com qualquer um a respeito da harmonização, e das que eu já estudei, não tem igual para harmonizar cabeça e mente, para abrir a mente da pessoa. Tanto que quando eu pego, e o meu foco mesmo é depressão e ansiedade, é o que eu estudo até hoje, né? Onde Sim. eu me especializei. Tanto que quando eu pego uma pessoa muito depressiva, uma pessoa muito ansiosa, eu dou um feedback para essa pessoa de algumas sessões, ela tem que ter algum resultado. Se não tiver resultado, não sou eu como terapeuta, você vai procurar um outro terapeuta, porque eu não quero que você fique gastando seu dinheiro, gastando seu tempo comigo, porque não sou eu que vou te ajudar. Mas eu confio tanto na técnica que eu dou esse feedback. Mas a gente entrou em contato com você como mestre de Reiki. Mestre de Reiki. É E a verdade. indicação que nós Mestre, recebemos. eu não quero perder isso, não, entendeu? Eu não quero Muito perder isso, bacana. porque o Reiki, para mim, é tudo. Mas o meu forte é a psicanálise. É, Era a base, né? É o momento, né? É o momento. A pessoa vai receber um reiki comigo e recebe uma sessão de psicanálise sem saber que está Já vai recebendo. no pacote. Já vai no pacote. Perfeito. ô Carlos, e a pessoa que nos indicou, ela foi muito assim, precisa. Ela falou assim que foi fundamental passar por você tanto a parte do tratamento que foi feito, né? E aí ela ficou tão encantada que ela acabou fazendo os cursos com você também. Isso. Ela Ela fez foi todos os meus cursos. ela procurou a cura, mas ela gostou tanto do teu método, essa nossa conhecida, que ela acabou fazendo os cursos com você. E ela Ela falou assim, fez. assim, o que me chamou a atenção, ela falou que foi fundamental, da fase depressiva que ela estava na época, foi fundamental esse tratamento. E ela agradece muito você até hoje por ter conseguido tirar ela, né, desse estado de depressão. Eu não me lembro muito bem, mas foram poucas sessões que até que nós fizemos que ela conseguiu dar esse agito na vida. Por quê? Porque não que essa minha técnica seja a melhor, não, porque também depende muito da pessoa que está utilizando ela, né? Porque a Sim. gente dá alguns exercícios, dependendo da necessidade terapêutica, para essa pessoa fazer em casa, para não perder energeticamente o que ela fez no espaço. Então, se ela se dedicar 100%, isso eu aprendi também na minha vida como terapeuta, a pessoa só vai se dedicar se confiar no que você está propondo. Porque Ah, se ela não tiver confiança, esse cara é um louco, tá mandando eu fazer isso, imagina que eu vou fazer isso. Aí não rola. E eu deixo bem explícito isso para a pessoa, porque aquela tal coisa. Eu não vejo, palavra de honra, quem me conhece sabe disso, eu não vejo cifrões no olho da pessoa. Eu quero ver alegria, eu quero ver sorriso. O dinheiro é consequência do teu trabalho, não tem jeito. Trabalhou bem, vai ganhar bem. Não trabalhou bem, não vai ganhar bem. Isso eu acho que em todas as áreas é assim. Trabalhou bem, E vem indicação, vem recompensa. não tem jeito. E a indicação é o termômetro de um terapeuta. Você pode fazer anúncio, pode fazer divulgação, pode vir gente. Mas se não vier gente por indicação, é que teu trabalho tem que ser avaliado por você mesmo. Pelo menos é assim que eu aprendi com o meu mestre, né? E esse meu mestre, para mim, é meu mestre mesmo, porque eu vivo meu dia a dia seguindo os ensinamentos dele, né, que é muito do budismo, né, que eu sempre gostei muito do budismo, e quando eu aprendi o que a filosofia reikiana pode dar para a minha vida e para a vida de outras pessoas, tem gente que, muitas pessoas se pode assistir ou não, o que a gente vai apresentar aqui, mas vão falar para você. Tem gente que vem num curso nível 1 comigo, me vê pela primeira vez, ao sair já me agradece, porque no curso já refiz muitas coisas na mente dessa pessoa. Por quê? Porque eu utilizo a filosofia reikiana mesmo, do nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, que aqui no Brasil poucos mestres ensinam, ou porque não aprenderam, como eu não aprendi nos cursos que eu fiz aqui no Brasil, né? Ou porque não aprenderam, ou porque não querem ensinar. Então, aí também eu não vou discutir com nenhum mestre. Mas o que eu gosto de ver é isso, é resultado.
E eu vou me dedicar minha vida toda para dar um resultado. E quando o resultado vem rápido, melhor. Quando demora um pouquinho mais, eu tenho que fazer a pessoa ter paciência. É Pois é. verdade. Às vezes as pessoas não têm muita paciência, né? Elas querem as coisas. Às vezes as pessoas não têm muita paciência, ó. Não tem Tem muita imediatismo, né? Aí é paciência, né? complicado, né? Às vezes a gente acerta de primeira com a pessoa. Que nem essa moça que me indicou para você, eu não demorei muito, não me lembro eu me lembro que foram poucas sessões que ela teve comigo para sair dessa depressão. Mas às vezes eu tenho uma base, né? Eu começo com todo mundo igual. Aí, um exemplo, para você, depois eu vou ter que pegar um caminho diferente que eu vou pegar com ela e com a outra, e às vezes eu posso demorar um pouquinho para achar esse caminho correto, né? Mas Sim. quando acha, dá o feeling. E eu procuro ser o mais rápido possível, porque eu quero que a pessoa se desmame de mim o mais rápido possível. E toca a vida. E toca a vida. Como eu toquei a minha, e graças a Deus estou aqui hoje, né? Isso é muito bacana. Bacana. E a sua trajetória foi muito bacana também, né? Porque você foi em busca de cura e ao mesmo de cura, desse autocuidado, e acabou se encantando por várias técnicas, né? Se especializando e hoje em dia ajudando as outras pessoas. Por, Eu acho legal nisso. O que eu acho legal nisso é assim, ó. Quando a gente encontra pessoas legais na nossa vida que conseguem tirar a gente de um poço fundo e que a gente conseguir ser essa pessoa para outras pessoas, eu acho que é isso o legado que eu quero deixar aqui. Porque eu aprendi com o meu mestre assim, ó, o que é vencer na vida? Vencer na vida é ganhar muita grana, é ter muitos bens, é ter. Não, não. Vencer na vida é eu tenho que vencer os meus limites. Eu tenho que vencer a minha fraqueza. Eu tenho que saber até onde eu posso chegar. E depois que eu chegar lá, até onde eu posso ir. Eu tenho que vencer os meus medos, as minhas frustrações. Eu tenho que vencer as minhas esperanças, as minhas expectativas. Eu tenho que vencer a mim mesmo. E é isso que eu procuro fazer todo dia na minha vida. Vencer a mim. Isso é vencer na vida. Sabe por quê? Porque se eu perguntar para vocês o que é a vida, ninguém vai me responder o que é a vida, a não ser com a tua fé. Eu não quero saber da tua fé. Deu para entender? Porque a vida pode ser uma causa perdida. Entendeu? A vida pode ser uma causa perdida. E a consciência do homem vem para tentar corrigir essa causa, criando vida eterna, criando reencarnação, criando deuses, criando paraíso. Por quê? Para a gente poder suportar essas dores e sofrimento. Então, isso aqui pode ser uma causa perdida. Agora, isso aqui angustia. Ninguém vai viver bem assim. Então, a gente tem que ter uma muleta metafísica. E essa muleta metafísica, para mim, é o budismo, é o reiki. Para o outro, é a Umbanda. Para o outro, é ótimo. Mas isso tem que servir para você ser alguém para você. Do contrário, você está perdendo tempo aqui na Terra. Porque isso aqui passa muito rápido. Eu estou com 54 anos hoje, eu estava conversando com uma pessoa lá comigo, eu me lembro quando eu tinha 6, 7 anos, e parece que foi ontem. Foi ontem. Então, eu estou muito mais próximo da morte do que da vida, concorda? Eu já vivi metade da minha vida. Para uma pessoa que tem 20 anos, ainda tem tudo aí para viver. Eu já vivi 54, então estou muito mais próximo da minha morte do que da minha vida. Então, eu quero viver, deu para entender? Eu quero viver respeitando sempre o outro e sem essa de guardar mágoa, sem essa de perdoar. Não existe perdão. Se a gente puder refletir sobre o perdão aqui, eu tenho umas reflexões sobre o perdão. Não existe perdão. Existe só consequências. O mundo eu aprendi isso, o mundo é da única forma que pode ser. E a maioria das vezes, você pode ver na sua vida e você na sua vida, é como a gente não gostaria que fosse. Ok? E vai ser assim por resto da vida. Querer mudar isso, querer dominar, querer ter domínio de um futuro, querer co-criar aqui para acontecer amanhã. Tá? O universo ri de tudo isso. O universo ri de tudo isso. Você tem que estar preparado hoje, para agora, nesse momento. A vida tem que estar valendo a pena para mim agora, aqui, com vocês. Se eu tiver aqui com pressa, eu não vejo hora de acabar, vou falar qualquer coisinha lá para elas e pronto. Não, aí a vida não está valendo a pena, né?
A vida tem que valer a pena para mim no meu aqui e agora. É nos meus atendimentos, é no meu curso, é aqui com você, é comprando um pão, é com a minha mãe, é com o meu... tem que valer a pena aqui e agora. É interessante isso que você falou, né? É aqui e agora, né? E as E não pessoas... existe mais, ó. Já não Não é mais, existe. já não é mais, Outro já dia, não é mais. eu já estava contando para a Kelly que outro dia eu estava conversando com um amigo que mora no Japão, e aí eu fiquei pensando, né? Eu falei, gente, isso aqui é um loop infinito do agora. Porque eu estava falando com ele, sei lá, agora são 9 horas da noite, lá era 9 horas da manhã do dia seguinte. Ou seja, o futuro já estava lá, porque lá já era o dia seguinte, e aqui é só agora, e o ontem já era. Então, assim, se você não vive agora, Mas você já reparou, Raquel, que a sua cabeça, a sua mente, nunca está no aqui e agora? nunca. Nós estamos aqui há uns 20 minutos batendo um papo, não sei. Quantos pensamentos já não vieram da nossa cabeça que não tem nada a ver com isso aqui que a gente está falando? Milhões! A tua mente é uma balbúrdia, uma celeuma de pensamentos que você não controla. É verdade. A minha, com certeza, é. Não, todo mundo. Aquele que falar para mim que eu controlo meus pensamentos, eu quero que bate um papo de 10 minutos comigo, que eu vou provar que não acontece assim. Não acontece. Hã? Não acontece. Não consegue. E se é o pensamento dominante que faz o corpo a ação, não é isso? Você pensa e você age, né? E se esse pensamento dominante, né? Eu gosto muito de discutir com quem vai lá comigo, é um tal do livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio, para mim, é uma ilusão, né? O livre-arbítrio, para mim mesmo, assim, um dia a gente pode até conversar, isso aí, para mim, é uma pataquunha, como a gente não consegue entender o porquê as coisas são como são, a gente acha que a gente tem o poder de escolher. Mas, um exemplo, se eu sou livre para fazer o que eu quero, vamos refletir. Por que eu quero o que eu quero? É aí que vem a angústia, é aí que você se enfoca. Por que eu estou querendo isso? Porque tem um monte de acontecimentos, eu não vou nem falar de vidas passadas, para não dar uma de maluco aqui, mas tem um monte de coisa acontecendo aqui comigo que me levou a eu pensar isso. E agora eu vou fazer. Então, a minha razão, que eu acho que é deliberativa, na verdade, ela é só justificativa, para ir justificando porque eu fiz a única coisa que poderia ter feito naquele momento que eu senti o mundo. Então, com isso, o Reiki me ensina o quê? Olha que maravilha isso aqui. O Reiki me ensina que o sentimento de culpa do passado e as saudades do passado, porque quando a tua mente vai para o passado, ela vai para o passado para poder aliviar o teu aqui e agora. Porque o teu aqui e agora tem algum incômodo, então isso na psicanálise chama de recalque, né? Há um recalque para recalcar alguma coisa do passado para você ter um presente um pouquinho mais melhorzinho aqui, vamos falar assim. Então, o que acontece? Ela vai te trazer dois afetos, em primeiro lugar. Ou a culpa, se o pensamento for de coisa ruim, né? Poderia ter feito diferente o que eu fiz. Se eu tivesse escolhido namorar com Pedro e não com Paulo. Não sei o que lá. Né? Aí a pessoa traz a culpa, né? O Reiki elimina tudo isso. Ele vai falar que isso aí é uma grande besteira. Porque lá, quando você fez o que você fez, era a única coisa que você podia ter feito, dado ao que você era como substância energética, como valores, e o que o mundo fez você sentir. Para você ter feito uma coisa diferente, você tem que ter sentido uma coisa diferente. Impossível. Então, as coisas são como só podem ser. E quando você vai buscar... Você não, né, que isso você não controla. Quando a tua mente vai buscar alguma coisa no passado, que é uma coisa boa... eu vou falar uma coisa muito forte aqui, que é para a gente depois ir descendo. Meu pai faleceu, eu tinha 14 anos, em 83. Então, eu perdi meu pai muito jovem. Né? E eu falo isso nos meus cursos, quando eu vou explicar como o Reiki atua em consciências de outras vidas. Então, exemplo, eu lembro do meu pai todos os dias, até hoje.
Eu mando reiki para o meu pai todos os dias até hoje, né? Então, aí me perguntam assim, mas só que eu não tenho saudades do meu pai. Deu para entender? Eu tenho amor pelo Uhum. meu pai. Eu, não, eu sei que Carlos Alário e Valentino Alário nunca mais se encontrarão com consciência que têm. Poderão se Uhum. encontrar, como eu acredito, e o budismo me ensina, com espíritos em outros corpos. Mas a lembrança de Carlos, a lembrança de Valentino, Já nunca era. mais, né? Então, como é que eu vou sentir saudade de uma coisa que eu nunca mais vou ter? É uma ignorância do ser humano. Isso, eu aprendi muito isso com o meu mestre. Isso me aliviou de muitas coisas. Então, um exemplo, quando você consegue colocar na cabeça de uma pessoa que a culpa que ela tem do passado e as saudades que ela tem do passado diminui a depressão, Ah, é vai verdade, né? acabando a depressão. Deu para entender o que eu estou falando? Agora, vamos para o Sim. futuro um pouquinho? Qual é a minha Vamos. meta Essa para o parte me futuro? interessa. Olha só, é mais louco ainda. Olha que loucura. Presta atenção. Eu estou aqui agora contigo e, por um motivo qualquer, a minha mente me levou para que eu projetasse um futuro, tudo bem? Sim, Sim. sim. Vamos supor que esse futuro seja um futuro ruim. Vou dar um exemplo? Eu vou dar um exemplo que eu dou nos meus cursos de Reiki. Olha que legal. Eu convido vocês duas para ir comigo surfar em Ubatuba amanhã. Aí Ai, vocês, meu Deus, já sofri. aí vocês gostam, vamos supor que vocês gostam, topam. Aí eu falo assim, ó, vou passar na casa de vocês com a minha Kombi 74. Percebeu que está começando a formar na cabeça aí de vocês? Aí um exemplo. Mas vocês gostaram do convite, tudo bem? Vocês gostaram. Tudo bem. Aí, poxa vida, ele começou a projetar uma coisa ruim. É tipo assim, vai que a Kombi dele não chega até Ubatuba, vai que o motor funde, vai que o pneu fure, e se amanhã chover, e se amanhã não der onda. Ou seja, percebeu? Tudo que pode ser ruim. Batuba chove todo dia. Nesse momento, qual é o afeto que tu está sentindo? Deu para entender a minha pergunta? Vamos comigo Uhum. amanhã para Ubatuba? Vamos. Aí você pensa, e se não der onda? Nesse momento, tu está no hoje, tu está aqui agora. Só que a tua mente já foi para Ubatuba, já viu que lá está chovendo amanhã, que não chegou amanhã. Isso te traz que sentimento, que tipo de afeto isso te traz para o presente? Na lei dos afetos, isso se chama medo, temor, que a coisa ruim que eu estou imaginando amanhã aconteça. Tudo bem? Nem aconteceu Sim. ainda, mas já está produzindo essa ansiedade aqui do medo, ok? Aí, olha o pensamento que vem aqui. Será que eu vou acordar Será amanhã? que percebeu? É medo, isso é o medo que está produzindo isso. Isso é tudo medo, que você não está nem percebendo, mas está Uhum. sentindo. Aí, vamos ver, aí a mente começa a trabalhar coisas boas. Vai fazer sol, a Kombi dele vai chegar, eu vou acordar, né? Tudo coisas Sim. boas, tá? Que tipo de afeto está produzindo em você agora, nesse momento? Esperança. Esperança que tudo dê certo, esperança que dê onda, esperança. E esse afeto esperança, vai até tirar um pouquinho o óculos, porque é complicado. Esse afeto esperança que todo mundo acha que é bom, eu tenho certeza que é ruim. Então, por que a esperança, ao modo de ver oriental, principalmente tipo um pouquinho da filosofia budista, o taoísmo, o hinduísmo, também não gosto muito de trabalhar com a esperança. Porque a esperança, ela te desfoca do teu agora. A esperança é algo que você deseja que fosse, né? Que você deseja que seja assim, e você não tem poder nenhum de que isso aconteça. Então, faz com que você perca energia vital no teu aqui e agora, e eu vou explicar com exemplos para ficar mais fácil para a gente entender. É, Primeira coisa, eu confesso que eu fiquei apreensiva, porque eu falei assim, eu achei que esperança fosse bom. porque tá lá no Paulo de Tarso falava isso, né? Ó, há três sentimentos que perdurarão pela eternidade: a fé, a esperança e o amor.
Mas alguém deve ter dado uma cotovelada nele e disse, claro, o amor é o maior de todos eles. Então, eu procuro não trabalhar nem com fé, nem com esperança, só com amor, né? Para não me criar a cabeça. Mas eu vou explicar a esperança. Futuramente, eu posso até refletir sobre a fé, mas que aí é um pouquinho mais delicado, né? Eu teria que ter mais tempo para poder me explicar, para não ficar mal entendido. Mas a esperança, em 5 minutinhos, eu faço isso aqui. Veja bem, todo ano, a Rede Globo vem com Criança Esperança, não é isso? Isso, é verdade, Eu tenho até que desligar o telefone, porque a minha mãe diz que ela é 40-40, ela se sente bem e tal. Brasil, o país da esperança, não é isso? Isso, é verdade, Verdade. Então, vamos lá. Por que será? Isso aqui é muito sério, porque é bem reflexivo isso, porque vai muito de encontro com o que o senso comum nos ensinou. Puxar um pouquinho o carretel aí, né? Por que será que a Unicef não pega o Renato Aragão e vai fazer Criança Esperança na Nova Zelândia, na Dinamarca, na Suíça, na Alemanha? Porque lá a criança não precisa ter esperança, porque a criança tem uma realidade boa já, tá? Aqui no Brasil e alguns países onde o Estado sempre anda de mão dadas com a igreja, porque é muito mais fácil para o Estado comandar um povo que teme a Deus, né? Isso não sei o que estou falando, a história me fala isso. Então, a esperança reina. A esperança reina por quê? Porque é muito caro para sustentar um candidato à presidência da República. Não tem dinheiro para todo mundo. Já que não tem dinheiro para eu poder dar uma cultura boa para minha criança, saneamento básico para minha criança, educação para minha criança, já que eu não consigo dar um presente bom para minha criança, o que eu vou dar para as minhas crianças? Esperança que amanhã seja melhor. E esse amanhã nunca chega, e nunca vai chegar, e nunca vai chegar se nós não levarmos essa reflexão a sério para mais gente. Tá certo? Porque senão a gente vai ficar, que bonitinho, paz no coração, perdoa, e não sei o quê. E eles continuam, né? Eles continuam. Aquele positivismo. Fantoche. Então, a esperança, ela carrega 3 afetos nela. Ignorância. Porque se você não sabe se vai fazer sol ou se vai chover. Então, tu é ignorante pelo amanhã. Então, isso faz parte da esperança, a ignorância. A ignorância é casta. Por quê? Porque está no futuro. E para ter prazer tem que estar no agora. Então, ela é casta. E ela é ignóbil, porque você fica sem poder de fazer acontecer. Porque se você tivesse poder de fazer acontecer, você não precisava esperar. Se a criança tivesse escola, ela não precisava esperar. Se a criança tivesse educação, não precisava esperar. Como não tem, tem que esperar. Através de quê? De um sentimento bíblico. Esperança. Né? Então, isso faz com que o povo e o senso comum, e claro que aquela pessoa que hoje não tem as suas necessidades básicas cumpridas e tem que trabalhar muito e não quer filosofar, que não estou filosofando aqui, ela quer trabalhar para poder cumprir as necessidades básicas dela e vai continuar. Posso dar um exemplo? Pode, por favor. Está vendo esse chão que você está pisando? O chão. Então, imagine esse chão aí do teu ambiente, a classe bem pobre, tudo bem? Sim. Sim. Aquelas classes que não têm as suas necessidades básicas todos os dias cumpridas, tudo bem? Aí tu olha para o chão e vê ali, beirando o chão ao teto, tem um monte de tijolinho. Aí é a classe média. Nós 3 aqui somos a classe média e, com certeza, nós 3 temos diferentes classes médias. Tá? Lá em cima do teto está a classe rica. Rica, aquela pessoa que você vê com baita carrão aí do ano, carro importado, mora numa casa muito boa, ok? Ricos. Em cima, que você não está vendo, está o alicerce, que é meia dúzia de poderosos que você nunca vai ver seus rostos,
porque eles passam de helicóptero, eles nunca vão estar num evento de como é o que você faz? Constelação, nunca vão estar no curso de reiki, não vão estar, eles não vão se misturar com a gente, tá? O que acontece se esse povo pobre fizer isso aqui? O que acontece se o chão fizer isso? Vai destruir todo esse sistema socioeconômico. Então, para essas pessoas, eles estão convencidos que os exaltados serão humilhados, que é mais fácil um rico passar por um buraco, aquela patacunha do camelo lá que vem a serra. O que isso pega na psique dele de imediato? Que sofreram, que ser um ignóbil, que ser um ignorante, que ser um desprezível, não é tão ruim assim. Porque quando eu passar dessa para melhor, eu vou me dar bem. Até esse trocadilho é influenciável. Quando eu passar dessa para melhor, que melhor? O melhor é agora. A gente não sabe se vai ter amanhã. Vai ver o que acontece lá. Não sei se vou ter amanhã. Eu tenho que estar bem agora. Eu não tenho que ficar com esperança metafísica que eu vou herdar paraíso, que eu vou... Eu quero que se dane. Eu quero saber que eu aqui e agora. Tá bom? Não, então vamos estudar ele. Por quê? Vamos estudar ele, né? Agora, a experiência serve para isso, para desfocar do teu aqui e agora, porque você não pode reagir diante do Estado, diante da igreja, que é o Estado e a igreja que dominam tudo isso. Assim, Você tem que estar com muita fé e esperança, e vamos lá, a gente é do bem, você mudar a paz, é isso que eles querem. E você continuar aí, com a tua vidinha, enfim, tá tudo bem. Hoje eu não tenho contas a pagar, tá tudo pago, eu tenho uma vida um pouquinho estabilizada, então para mim tá tudo bem. Né? E para essa pessoa que eu estou pisando aqui, porque eu estou pisando nela, né? Eu estou pisando nela, e não estou dando chance nenhuma para ela. Porque ela não vai querer escutar isso de mim. Ela não está nem preparada para escutar isso de mim. Para ela é melhor continuar com fé e com esperança, porque isso faz com que elas passem pelas suas dores e sofrimentos. Então, a psicanálise traz isso como? Uma pessoa que está muito depressiva, uma pessoa que está muito ansiosa, se você conseguir explicar para ela e entender de uma forma mais rápida possível qual é a fé que ela está te trazendo, se for uma pessoa de muita fé e você conseguir deixar ela equilibrada com essa fé, você tira ela da depressão e da ansiedade. Se for uma pessoa com fé nenhuma e você der alguma, você tira ela de um processo depressivo. Você tem que estudar o que essa pessoa te traz. Por quê? Porque tudo isso que você acredita, eu tenho fundamentos e vou fundamentar que no que você quiser que está errado. Agora, eu também não estou certo. Deu para entender? Por isso que a gente tem alguma coisa. Então, eu vou ficar com o reiki, eu vou ficar com o budismo, tu vai ficar com a Umbanda, e está tudo bem. Agora, a gente tem que ver que não está tudo bem. Nós estamos passando hoje uma fase planetária da regeneração e tudo isso que está acontecendo tem uma explicação espiritual, percebeu? Eu já estou levando, a minha mente já me condicionou a eu pensar nisso para não me angustiar na minha reflexão que eu estou fazendo aqui. Então, quando a gente estuda a psicanálise, a gente vê que nós mesmos somos algoz e rés de nós mesmos, porque a gente cria um monte de condicionamento e vive dentro desse condicionamento como se fosse uma coisa normal. Não é normal. Não é normal. Você vê, quer ver? Nos meus cursos vão, em média, 6 a 8 pessoas, tudo bem? Já foram mais, hoje dá uma média, até porque meu espaço deu uma diminuída. Vamos pôr 10 pessoas, vai, em média. Nesse dia do curso, geralmente é de um domingo, tudo bem? Então, um domingo eu consigo reunir 10 pessoas para poder escutar eu falar Reiki-Do, falar de Reiki. Nesse mesmo horário que eu estou falando de Reiki, quantas pessoas vocês acham que está dentro de uma igreja universal do Reino de Deus? Muitas. Muitas, Muito mais do que 10. E por que lá eles estão lá com 3.000 pessoas, um exemplo, né? E eu estou com 10 aqui? Porque lá, a pessoa que vai procurar essa metafísica é porque ela está desesperada.
é porque ela não está conseguindo se identificar no seu presente com as suas dores e sofrimentos, então vai procurar ajuda em algum outro lugar. E esse algum outro lugar, geralmente, é ou uma casa espírita, ou uma igreja universal, porque lá É o um que ele vai ter? templo. Porque o que ele vai ter lá? Vai ter lá palavras bonitas que vão alimentar a fé e a esperança dessa pessoa. E é tão bom você se sentir desangustiado pela fé e esperança. Só que aí depois ele vai descer os degrauzinhos lá da igreja e vai encontrar o quê? Um mundo que é inédito e imprevisível. Se você não conseguir entender que o mundo é inédito e imprevisível e que a tua experiência como um ser humano não serve para nada diante do ineditismo do mundo, você vai precisar disso. Aí você vai se encontrar com o mundo vai te proporcionar dores e sofrimento, e tu volta, sobe a escadinha lá. Aí ele vai falar assim, nossa, mulher de pouca fé. E vai continuar, né? É assim, né? É assim. Vai e volta, vai e volta. E você fica depois fiel a eles, porque eles sempre vão estar te falando palavras bonitas, mas que não vai resolver a tua vida, você sempre vai ficar condicionado àquilo. E uma mente condicionada não te leva a lugar nenhum, porque ela te condiciona a fé e você esquece dos seus valores, você esquece do teu potencial, que já é difícil de você encontrar, e é mais difícil ainda depois de você usar, porque a sociedade não vai permitir que você tenha sucesso muito fácil, não. Você tem que ser teimoso para ter sucesso. É verdade. É difícil você achar teus valores, porque você vai ficar sempre tombando para lá e para cá. E quando você acha, vai ser mais difícil você colocar. Então, essas pessoas que estão com muitas dores e sofrimento, é mais fácil aumentar a fé delas. Uhum. E vão continuar no chão. E vão continuar no chão. Né? Pode até subir 2, 3 tijolinhos ali, mas logo vão voltar para o chão. Por quê? Porque não tem valores. O que seria do Neymar se ele nascesse em um local que não tivesse bola? O que seria de César Cielo se ele não caísse na piscina com 5 anos? O que seria de Bolt se ele não, no país dele não fosse para correr? Né? Não seria ninguém. Não seguiu ninguém. Então, eles encontraram as suas virtudes, né? Isso é muito dos filósofos gregos, né? Eles encontraram as suas virtudes e conseguiram colocar em prática. E hoje tem sucesso. Né? Quantas pessoas conseguem encontrar a sua virtude, mas não conseguem colocar em prática? E aí não vai ter sucesso. O sucesso é difícil. É teimosia. E quando eu digo sucesso, não estou falando só a prosperidade financeira. É um sucesso pessoal, de você fazer a coisa acontecer. É realização, né? É ter a sua realização pessoal, né? E você fala, pô, tá valendo a pena eu estar vivo aqui. Porque Raquel, se você morrer hoje, você não vai fazer falta para ninguém, na verdade. Tá? Se eu perguntar para você, olha que coisa maluca isso. Qual que é o nome do teu tataravô? Não sei. Tu nem sabe quem foi. Não sei nem os meus bisavós. Você não sabe nem quem foi. Se foi boa pessoa, se não foi, se teve depressão, se teve ansiedade, você nem sabe. Eles já foram esquecidos. Ainda mais a parte japa. Aí mesmo que eu não sei. Assim vai acontecer comigo e com vocês. Daqui a 150 anos, nós seremos esquecidos, nem nossa família vai lembrar da gente, meu amigo. Então, se você que é muito orgulhoso, se você que é muito egoísta, ei, acorda! O meu mestre me ensinou, a gente morre 2 vezes. A primeira, quando o corpo físico acaba com a energia para de animar o corpo. Morreu, os sentidos do corpo acabou, caixão, velório. E a segunda vez é quando o teu nome é lembrado pela última vez aqui na Terra. E vai demorar uns 100, 150 anos só para isso acontecer. Tá? Então, quer dizer, se você morrer hoje, que falta você vai fazer para mim? Nenhuma! Se eu morrer hoje, que falta? Nenhuma. Você vai fazer falta para o seu esposo, para a sua família, mas que logo vão se adequar com o que a vida está exigindo deles e vão continuar vivendo. E vai seguir.
E vai seguir com dor e com sofrimento, claro, mas logo, logo o tempo vai dissipando. A dor que eu tive com 14 anos, quando eu perdi meu pai, hoje eu não tenho nada mais, hoje já se dissipou. Né? Hoje eu falo dele com amor apenas. Né? Então, isso Uhum. dissipa, e vai acontecer comigo também. Então, se eu não puder viver no meu aqui e agora, como eu estou aqui com vocês, utilizando toda a minha energia vital para poder produzir a minha capacidade raciocinal, de me dar uma didática para me expressar, que é isso que me dá tesão, é falar, né? É refletir a vida, é refletir o mundo, a vida não valeria a pena para mim. Não valeria a pena. Se eu estiver aqui com Também não vocês teria preocupado na sentido. minha agenda de amanhã, não valeria a pena, a vida não valeria a pena para mim. E olha, que eu tenho crises existenciais todos os dias. Eu me Temos pergunto, né? Quem as várias, não tem, né? Mas Quem as não tem? todos os dias, várias vezes por dia. com certeza. Várias vezes. Porque eu sempre me pergunto por que eu tive que ter consciência de mim. Um exemplo, o meu cachorrinho. Está me escutando? Sim, Então, sim, Ah, estamos, tá. estamos. O meu cachorrinho, o teu gatinho aí, né, que é gatinho, né, que tem Tenho. também, eles não estão nem aí. Assim, eles vivem ali porque com instinto de sobrevivência. Essa consciência que o ser humano adquiriu, que é o único animal aqui da face da Terra, e eu te digo que nós somos o cravo do doce de abóbora, o mundo sem o ser humano seria muito melhor, né? Muito melhor. é, Não tenha dúvida. Olha, depois põe no Google aí se você quiser. Tem uma pesquisa feita que se todas as minhocas do planeta Terra morressem ao mesmo tempo, em 8 meses, todas as vidas do planeta se extinguiriam, inclusive a nossa. Se todos os insetos do planeta Terra morressem agora, insetos, todos, agora, ao mesmo tempo, em 1 ano e 6 meses, todas as outras vidas do planeta Terra, inclusive a nossa, deixariam de existir. Se eu já todos tinha visto essa dos insetos. minhoca também. Se todos nós morrêssemos hoje, o planeta ia florir Ia continuar. muito melhor do que está. Então, nós somos o cravo no da abóbora. Mas por nós pensarmos o que nós pensamos, não, por que a gente angustia e a gente anseia? Porque a gente deprime e a gente anseia? Porque a gente angustia antes desses dois afetos. E a gente angustia por dois motivos, que nenhum outro animal tem, só nós. Por isso que é exclusividade nossa a angústia. Uma é porque a gente sabe mais do que devia e menos do que precisaríamos saber para entender o que não deveríamos ter sabido. É coisa de maluco, eu vou explicar o que eu estou falando. A gente sabe que vai morrer e não sabe nada da morte. Isso é angústia. O meu cachorrinho aqui não sabe que ele vai morrer, não sabe que eu vou morrer. Então, ele não angustia. E a outra coisa que só nós temos 360 graus para escolher uma vida e deixar tantas outras para trás. E naquele momento que a gente está escolhendo, a gente nunca sabe se estamos tendo a mesma, se vai dar certo o que a gente está escolhendo. Eles não. Eles nascem com aqueles instintos deles, fazem só o que pode ser. E a gente acha que escolhe. Por isso que eu não acredito no livre-arbítrio. O livre-arbítrio me prende, o livre-arbítrio me deprime, o livre-arbítrio me angustia. Eu quero ser quem eu sou. E porque eu sei que para eu ser diferente, eu tenho que ser outra pessoa. Impossível. E para fazer diferente, o mundo tem que ser diferente. Impossível. Impossível. Então, é Impossível. assim. Impossível. Quantos anos que você é casado? Pouquinho. 4 anos aí que a gente. Ótimo, ótimo, já é suficiente para o meu exemplo. Já passou da fase da lua de mel, tá? Então, como que é o Mas, nome do seu eu, esposo? eu, eu, eu não tenho esperança, eu sou teimosa. Qual é o nome do seu esposo? Oi? Nome? Como é o nome? Paulo. Paulo. Então, Kelly conheceu Paulo há 4 anos, tudo bem? Sim, sim. Há 4 anos, Kelly se encontra com Paulo. Há 4 anos, Paulo determina Kelly e Kelly determina Paulo, correto? Sim. Com alegrias, com tristezas, enfim.
Está aqui, em encontro diário, tá? Se há 4 anos atrás, em vez do Paulo, a Kelly tivesse conhecido o Pedro, concorda que esses encontros seriam diferentes? Concorda que os afetos seriam diferentes? Concorda que hoje você poderia pensar diferente do que você pensa, porque os teus encontros foram diferentes do que foram. Então, você é o que é hoje, dado aos encontros que você teve com o mundo. E você é a única pessoa que poderia ser. Então, se você traz culpa dentro de si, você não está pensando bem a vida. Porque para você não trazer a culpa que você está trazendo, você tem que ter feito diferente. E para você fazer diferente, você teria que ser uma outra Kelly. E você não tem como ser outra Kelly. Você teria que encontrar um outro mundo. Não tem como você encontrar um outro mundo. E não tem como voltar a tudo diferente. Então você fala, mas se eu tivesse. Então você vai continuar frustrada, então você vai continuar arrependida, você vai continuar com culpa e vai continuar em depressão. É verdade. E qual a dica que você daria para alguém começar a trabalhar, a se libertar de culpa? A primeira coisa é ler meus livros. Depois a gente pega o nome dos livros para a gente... Claro. E aí o pessoal procura na descrição. A primeira coisa é você se identificar com você. Isso é difícil, né? Porque você sempre está com a mente para o futuro ou para o passado e esquece do teu agora. E é muito difícil a mente ficar no teu agora. Você que tem que ter um treinamento para poder trazer a sua mente e não ser refém dela. Porque toda dor e sofrimento é porque quando a pessoa consegue entender, quando eu falo eu consegui passar para a pessoa, é porque eu estou como se fosse com alguém no meu espaço ali, né? Mas, por exemplo, quando a pessoa consegue entender que primeiro ela sente, para depois ela pensa, e não ao contrário, é o primeiro princípio. E dá para provar. Você não vai procurar um médico para curar da sua dor de estômago se primeiro você não sentiu uma dor de estômago. Então, primeiro você sente o mundo para depois refletir o mundo. O bebezinho, quando nasce lá, o recém-nascido, eu não me lembro de estar pensando naquele momento, mas eu sei que eu estava com uma baita fome, que eu já chorava e que já sentia alguma necessidade. Então, primeiro você sente o mundo para depois pensar o mundo. Quando eu consigo fazer, quando a pessoa consegue entender que ela é refém dos seus afetos, e quando a gente consegue, e o Reiki tem uma técnica maravilhosa para isso, né? Que é o Reiki no cardíaco. Então, quando a gente consegue fazer com que o que ela tem de melhor seja potencializado, e o que ela tem de pior seja despotencializado, porque funciona assim, ó. Você imagina um vetor do lado A e vetores do lado B. Valores positivos que você tem, valores negativos que você tem, tudo bem? Esses valores estão na tua psique, em algum lugar lá, enfim, Freud chamava de inconsciente. Então, chamemos de inconsciente também. Está em algum lugar dentro de você. Quando você sente o mundo através de algum sentido do teu corpo, esses vetores começam a se chocar dentro de você. E começa, choque de vetor, vai mandando resultante para a tua mente consciencial. Por isso que você pensa um monte de coisa ao mesmo tempo. E naquele momento que você está pensando um monte de coisa, você sentiu e começou a pensar. Sentiu, começou a pensar. Naquele momento que você está pensando um monte de coisa, o que você está acostumado a interpretar? Que você está escolhendo a melhor situação. Você não está escolhendo nada, aquilo aí você não tem controle. E aquele vetor, olha que legal isso agora, aquele vetor que naquele momento do encontro tiver maior potencial é que vai se tornar um pensamento dominante e vai levar o corpo à ação, como só pode ser. Sem livre-arbítrio nenhum. Então, quando a gente consegue, o princípio de tudo isso, potencializar os valores, que às vezes a pessoa nem sabe que tem esses valores dentro dela, e despotencializar as coisas ruins, que às vezes a pessoa se esconde atrás dessa coisa ruim, não acha que não é.
Mas quando a gente tem um monte de técnica, a gente vai usar para você tentar saber o que você tem de pior, para a gente potencializar o que você tem de melhor. Para quando você sentir o mundo e uma resultante positiva, para que você tome a melhor ação possível. Ou você vai continuar refém dos seus afetos. Entendi. Já que eu sou refém dos meus afetos, que eu tente manipular, que eu consiga manipulá-los, ou ao menos isso. Agora, se a pessoa acha que ela que escolhe, que ela é soberana, a vida, vou escolher alguma coisa agora, então eu sou soberano, a vida começa. Parece que nada do que aconteceu, não estou nem falando de outras vidas de novo, hein? Parece que nada que aconteceu comigo está me influenciando na minha decisão agora. Claro que vai influenciar em muito, então você não decide nada. Né? Quando a gente consegue entender isso, Raquel, isso para mim é uma libertação tão grande de todos os princípios que amarram uma pessoa num processo de dor e sofrimento, e dor e sofrimento eu deixo para que vocês tenham a vertente qualquer do que foi produzido isso. Se foi qualquer tipo de encontro, qualquer tipo de perda, desencontros, enfim. Quando a gente entende que as coisas são como só podem ser e que não existe explicação para isso, se você quer buscar o porquê aqui nesse mundo de transição, de expiação que nem o nosso, você vai encontrar respostas minhas de um jeito, respostas do outro lá de um outro, e você mesmo vai ficar sem as suas. É legal quando você consegue explorar a sua própria mente e ter as suas próprias conclusões, independente da tua fé. Porque se você continuar colocando a tua fé em primeiro lugar, você sempre vai ficar preso nessa fé, e a psicanálise ela vai te ajudar muito pouco. Pois é. Gente, olha, nem falamos das harmonizações. Olha, nem falamos das harmonizações. Acho que a gente precisa marcar de novo. Desculpa, porque quando eu começo a repetir, é uma coisa que eu me encanto. E eu brinco com meus alunos e vou brincar aqui com vocês também, né? Eu brinco com meus alunos assim, que eu tenho uma grande frustração na minha vida de eu não ter sido meu próprio aluno, né? Porque eu me encanto comigo mesmo das coisas que eu falo. Isso não é nenhuma prepotência mesmo. Isso é uma coisa que, só para mostrar para as pessoas, né, o tesão que eu tenho em fazer o que eu faço. Que é importante, né? Tesão de viver. A vida é um momento que eu não quero, né? O que é a alegria para um reikiano? A alegria é um instante de vida que você gostaria que durasse um pouco mais. Olha só, gente, gravar isso, né? Alegria é um instante de vida que você não quer que acabe. Eu estou alegre aqui. Eu ficaria enrolando vocês aqui a madrugada toda, porque está aumentando minha potência de energia aqui. Eu estou bem comigo aqui. Então, é um momento que eu não quero que acabe. E daí, o que é tristeza? É um momento que você quer que acabe o mais rápido possível. Né? Tá horrível estar com vocês aqui. Não vai acabar, não vai... Então, quer dizer, dá para ver se eu estou triste ou estou alegre aqui. Não dá? Dá para ver. Sim, com certeza. Eu estou tentando usar toda a minha carga de energia nesse meu momento aqui agora. Então, o que é a vida para mim? É buscar incessantemente momentos que me deem alegria e fugir dos momentos que me dão tristeza. Fugir não com covardia, com galhardia. Porque a gente não consegue fugir. Com galhardia. A gente não consegue fugir dos encontros. Então, eu tenho que preparar o quê? As pessoas a viverem o dia a dia, com galhardia, com os valores dela em potencial. Do contrário, é chover no molhado. Deu para entender? Eu não vou desangustiar a pessoa. Eu vou até angustiar essa pessoa muito mais do que ela já está, mas eu vou procurar, através dos seus próprios valores, dar solução para a vida dela. Sem que ela precise acreditar ou não em Deus, acreditar ou não numa vida eterna, acreditar ou não, assim como eu, num processo reencarnatório. Enfim, não precisa nada disso. Precisa só se entender.
saber que você é a única pessoa que pode ser, o mundo é da única forma que pode ser, e não tem como fugir disso. Fugir disso é iludir, é criar uma ilusão. idealidade e não amar o mundo como ele é. Então, eu procuro amar o mundo como ele é e não como eu gostaria que fosse. Muito Esse foi o bacana último isso. ensinamento do meu mestre. Olha, Kelly, eu acho que a gente precisa trazer o Carlos mais vezes. Com certeza. Eu tô aqui, a minha cabeça não para de refletir. E eu falei para você, né, Kelly? Se eu estiver falando muito, me corta, cacete. Né? Não, tá bom. A gente tá, é muito autoconhecimento. A gente tá É muito aqui. legal. Isso aqui, ó, não sei se. Já eu vou falar, a hora que cortar, aí cortou. Ó, esse aqui é ensinamento do meu mestre Morkit Orkat, que depois que eu entendi, foi o divisor de água na minha vida. Ele comparou a tua vida, né, na época lá, ele comparou a vida com um garimpo. Sabe garimpo de Serra Pelada, lá, o garimpeiro? Sim, sim. Tem uma pesquisa feita que para um garimpeiro encontrar um ouro, uma pedra preciosa, ele precisa lidar, né, a estatística, ele precisa lidar com cerca de 1,5 tonelada de cascalhos. Então, ele vai lidar com 1,5 tonelada de cascalhos e a probabilidade é depois achar alguma pedrinha de valor. Põe isso para a tua vida, Raquel. Tu tá garimpando encontros, a garimpo. A maioria deles serão com cascalhos, com pessoas que vão te invejar, com pessoas que vão falar mal de você, com pessoas... Por que a necessidade desse cascalho? Aí eu vou colocar a crença budista aqui, por causa dos karmas que eu trago. Então, aonde eu for viver, aqui ou na Polônia, eu vou encontrar a maioria dos cascalhos, que é para eu sentir, eu agora, esse espírito que está no Carlos, sentir no corpo que está no Carlos, com os valores que o Carlos tem, tudo aquilo que ele sentiu quando estava nos corpos desses karmas, ou seja, quando estava animando vidas passadas e que fez caca lá, para eu ter oportunidade, para ele ter oportunidade agora que está no meu corpo de fazer diferente aqui. Isso é uma evolução do budismo, né? O budismo é assim que entende a evolução. Então, não tem jeito de eu fugir dos meus karmas. Ninguém desencarna aqui da Terra sem ter que sentir tudo que tem que sentir por causa dos meus karmas, para ver se agora, com os meus valores, eu faço diferente. Então, eu querer ser feliz nessa vida aqui é uma grande ilusão, porque eu tô aqui para trabalhar os meus karmas. E a maioria deles é cascalho. De vez em quando, Raquel, tu vai encontrar alguém de valor na tua vida. Muito de vez em quando. E quando encontrar e essa pessoa tiver valor, dê mesmo o valor que essa pessoa tem, porque é coisa rara você encontrar no meio de 1,5 tonelada de cascalho alguma pedra preciosa. Mas de vez em quando a gente encontra. Mas tem que lapidar muito bem, viu? Porque pode ser um karma disfarçado aí. Pessoal, hoje nós estivemos com o terapeuta Carlos Alário. A gente conversou sobre várias coisas, principalmente sobre Reiki, né? Vamos trazê-lo novamente para falar sobre a harmonização. Eu fiquei bem curiosa para saber a respeito. E se alguém assistiu até esse momento, ouviu, acha que é interessante passar para alguém para conhecer o Carlos, conhecer o trabalho dele, é só passar o link, indica, tem o nosso link na bio para todas as plataformas, né? E também o Carlos tem página no Instagram, eu vi que tem bastante conteúdo no YouTube também. Sim, Como sim. que o pessoal... Oi? Como que o pessoal te acha no YouTube? No YouTube, o meu canal é IRA, Instituto Reiki Amor, né, onde eu falo bastante da filosofia reikiana e da técnica do Reiki também, de harmonização. Tem o meu Facebook, que é Carlos Alário. Tem o Facebook também do Instituto Reiki Amor, né? O Reiki Amor, tá como também é uma página que eu tenho também no Facebook. No Insta tá como IRA, Espaço IRA, no Insta Espaço IRA, e também no Insta Alário Carlos, que é o meu sobrenome primeiro, Carlos Alário, que também pode achar. Ou pelo WhatsApp também, se depois vocês quiserem colocar aí, é 13, né?
9741-46254, é um WhatsApp público, qualquer um pode entrar em contato comigo. Informações sobre cursos, tudo a gente consegue. E tudo ali, ou então pelo meu WhatsApp, se fica mais dinâmico, né? Se eu responder na hora, eu respondo em seguida. Então, tá bom. Carlos, muito obrigada por estar Foi um prazer, viu, Raquel? Obrigada mesmo. Obrigada. Vocês estão convidadas a dar um... Minha cabeça está assim, ó. Eu também. Olhando. É muita informação diferente, né? Muito. É que liberta, gente, liberta mesmo. O dia que vocês quiserem, vão vocês duas, ou se não der para ir as duas, pode ir uma de cada vez. Me avisa antes, eu faço um cafezinho lá, espero vocês, e a gente bate um papinho lá, e vocês conhecem o meu localzinho lá. Bacana. Convite aceito. Convite aceito. Convite aceito. Tá, mas vou mesmo, hein? Vou mesmo, vocês estão A gente convidados. marca. Tá, vão lá, eu faço um cafezinho, vocês levam um pão de queijo, a gente fica lá uns 40 minutos conversando. Né? Opa, Tá bom, então. Obrigada, gente. Obrigada, Carlos. Imagina, foi um prazer. Gratidão. Até a próxima. Muita luz, só tem energia boa.